A inovação de processo trata-se de uma mudança no processo de fabricação de um bem ou na prestação de um serviço, estando muito relacionado à parte interna da empresa. Oferece benefícios no processo de produção, geralmente resultando em aumento na produtividade, qualidade do produto final e redução de custos. Uma pesquisa do Reino Unido mostrou que as empresas que aderiram à inovação de processo durante 3 anos alcançaram excelentes resultados em diferentes aspectos. A produtividade do trabalho, por exemplo, aumentou significativamente, assim como a flexibilidade nos processos de produção. A redução nos custos de produção e nos prazos de entrega também foram destacados, além da melhoria no relacionamento com o cliente. Nesses casos, as inovações estiveram relacionadas às novas técnicas de gestão, novas máquinas e ao uso de dados para melhorar a produção. Apesar de parecer como uma opção de menor risco para as empresas, a inovação de processo é aquela que influencia e serve como base para todas as outras mudanças. Por estar relacionado a um processo que combina habilidades, tecnologias e estruturas necessárias para produzir ou entregar um serviço ou produto, ela nem sempre será visível para os clientes. Ainda assim, é extremamente valorizada internamente, uma vez que pode melhorar níveis de produção e reduzir custos consideravelmente. Cutout é animação de recortes, uma técnica antiga específica da animação que consiste em desenhar as partes dos personagens separadamente, props e até mesmo cenários, juntar e alterá-los separadamente em decorrência dos frames ao invés de desenhar tudo de novo. Por exemplo, você pode pegar o braço do personagem e ir mexendo conforme a necessidade, sem ter que ir desenhando todo o personagem várias vezes. Antigamente era comum a utilização de papel, cartão, tecidos e até mesmo fotografias. Entretanto, a utilização das tecnologias digitais trouxeram um novo fôlego a essa técnica e permitiu o cruzamento e integração com outras técnicas, com um elevado destaque em sua combinação com técnicas 3D. O exemplo mais conhecido é a série de televisão South Park, cujos primeiros episódios foram realizados com animações de recorte verdadeira, mas que em seguida passou a ser produzida utilizando os programas CorelDRAW e Maya. Só que hoje em dia, o software mais usado para realizar essa técnica é o Toon Boom Harmony. Essa técnica faz com que as animações sejam produzidas com muito mais rapidez, sendo assim fazendo com que os estúdios possam aceitar uma grande demanda de produção. A animação cutout não somente possibilita uma produção mais rápida, mas também facilita a adição de detalhes no design dos personagens de séries animadas, pois os mesmos não precisam ser redesenhados. Assim como todas as outras áreas do mercado, a animação vem se adaptando à demanda e à área digital, onde a impaciência do consumidor gera a necessidade de uma produção mais rápida. Outra coisa que a gente separou aqui para falar é esse negócio de ciclos e reutilização de animações. Só que meio que para entender isso precisa contar um pouquinho da historinha. Então, meio que nos anos 60 surgiu a primeira animação a ser passada em horário nobre na TV, que é os Flintstones. Ela chegou 10 anos depois do surgimento da televisão em cores e marcou bem essa passagem dos curtas animados do cinema para as TVs nas casas das pessoas. Então, meio que as grandes telas foram ficando mais para os longos. E aí as TVs ficaram para esses curtinhos, seriadinhos e tal. Ok, esse aí foi um pouquinho de história para contextualizar. Aí agora sobre as inovações em si. Como essas séries animadas eram exibidas em todos ou em praticamente todos os dias da semana, elas precisavam ser produzidas em maior escala e em menor tempo. Aí, tendo noção disso, os estúdios começaram a usar bastante os ciclos, desde uns walk cycles até ciclos de cenários. Tanto é que, se parar pra reparar nessas séries mais antiguinhas, tem muito isso de os personagens ficarem centralizados na tela andando, enquanto o cenário fica passando no fundo. E aí, de vez em quando, você olha e fala: acho que eu já vi essa árvore passar. E assim, não que isso nunca tivesse sido feito na história, mas dá pra gente dizer que foi algo bem presente e importante nesse novo momento. Os longas da Disney estavam criando uma nova estética para animação, mas não sei bem trabalhada, né, mas mais complexo assim. Então, dá pra dizer que optar por fazer algo mais esteticamente simples era quebrar um pouquinho com essa nova tendência, tendo em mente otimizar a produção. E outro negócio que eles fizeram também foi reutilizar alguns momentos específicos em mais de um ou até mesmo dentro de um mesmo episódio. Isso acontece muito quando tem transformação de herói, tipo He-Man, Popeye, Capitão Planeta. E, tipo, em praticamente todo episódio dessas histórias, assim,
o herói protagonista faz lá, mó ritual pra ficar super incrível. E dá pra gente reparar que esses momentos são meio que sempre idênticos. Nesses casos, pra não ficar refazendo sempre a mesma coisa e tal, os estúdios meio que animavam o momento uma vez, guardavam e davam lá meio que um Ctrl+C, Ctrl+V quando fosse necessário. Eles podiam fazer isso também quando tinha muita coisa repetitiva em um mesmo episódio. Geralmente, alguma coisa engraçada, tipo quando um personagem insiste muito no erro, quando ele se dá mal e acaba sempre sofrendo as mesmas consequências. Aí, o que esse negócio de usar bastante ciclo e trechos pré-produzidos de animações trouxe de bom? Meio que trouxe otimização de tempo, aumento de produtividade e redução de gastos. Os estúdios conseguiam produzir mais em menos tempo e assim atender lá a nova demanda da época, que eram essas sériezinhas de TV. Assim, eu particularmente achei meio difícil não pensar em home office para esse assunto de inovação de processo. Sorry. Por mais que no contexto atual a gente esteja meio que limitado a essa opção, é meio certo dizer que dentro da animação isso já era presente antes, com estúdios contratando pessoas da área para fazer parte de algumas etapas da produção. O home office na animação funciona muito bem com as tecnologias de comunicação que foram evoluindo principalmente ao longo do século XXI e que possibilitaram e aceleraram aí o envio de arquivos digitais a longas distâncias. Aí, desse jeito, os estúdios, principalmente os grandões, aí, conseguem contratar várias pessoas de várias partes do mundo e receber vários materiais que vão dar uma força lá com a produção da animação que estiver sendo feita. Fazendo home office, meio que o andamento do negócio não se limita só ao espaço do estúdio. E aí, meio que quando a empresa aceita, ao invés de recusar, uma pessoa que trabalha de casa, ela tem ali mais alguém para ajudar, né? E eu tô falando meio que sem pensar nos porquês da pessoa não ir trabalhar no estúdio. Podem ter vários motivos. Ela pode não querer, pode não conseguir, pode várias coisas. Mas a questão é que a partir do momento em que o estúdio aceita que uma pessoa trabalhe em casa, o estúdio tem mais alguém para ajudar a aumentar a produtividade e o andamento do que está sendo produzido. E não só falando de grandes estúdios, a gente pode mencionar essa mesma vantagem para pequenos estúdios e até mesmo para produções mais independentes. Tipo quando alguém tem uma ideia e precisa de uma ajuda para executar a ideia. Dá pra você mandar um e-mail pra uma pessoa, conversar com ela, marcar uma call, qualquer coisa assim, e contratá-la pra te ajudar. Isso otimiza bastante a produção, porque aí, né, são pelo menos você e mais alguém, e ela tá lá pra te ajudar. Nesses casos, o home office pode ser até bom para reduzir alguns gastos também, caso tenha algum problema financeiro acontecendo e seja bom economizar. Nesse caso que eu digo é pequenas empresas, pequenos estúdios e coisas mais independentes. Dá para você reduzir gastos com eletricidade, água, porque, né, tipo, água, pelo menos banheiro, sei lá. E de vez em quando dá para você reduzir gastos até com espaço. Pode acontecer sei lá, de vez em quando o estúdio é muito pequeno, pode acontecer de você ter que fechar ele, mas isso não quer dizer que o que estava sendo produzido lá vai ter que parar obrigatoriamente, né? O processo pode continuar dentro da casa de cada um, né? Você pode acabar fechando o seu estúdio, mas aí você fala com as pessoas que estavam trabalhando lá e conversa com elas e fala: vamos continuar fazendo isso aqui, só que aí vai cada um na sua casa. Então tem essa vantagem também. E acho que de home office é basicamente isso que tem pra falar. Em animação funciona muito bem para aumentar a produtividade. Em alguns casos pode ajudar até com a redução de alguns gastos. E aí?